Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de transistor. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o nosso circuito transistorizado, que é o circuito mais simples que pode ser feito com transistor, que é a polarização por corrente de base constante. É o mais simples porque conta apenas com um resistor para limitar a corrente da base e um resistor no coletor e nada mais. Aqui nesse circuito eu estou usando a mesma fonte para a base e para o coletor, por isso estamos usando apenas uma, de 14 volts. O resistor da base, nós ainda não vamos definir o valor dele, por quê? Porque a gente vai fazer na aula de hoje, não é necessário. Na próxima aula, a gente vai atribuir alguns valores para ele, para fazer alguns testes e entender melhor como que o circuito se comporta. Resistor do coletor 350 ohms e o nosso beta, o ganho do transistor, também conhecido como HFE, de 100, que significa, como você já sabe, que a corrente de coletor tende a ser 100 vezes maior do que a corrente da base. E, pelo nosso transistor ter um beta de 100, é que nós temos, então, esse gráfico aqui, as curvas do coletor desse transistor. Nós já explicamos mais detalhadamente, mais minuciosamente o que são as curvas do coletor e como elas funcionam em aulas anteriores desse curso aqui mesmo de transistor. Sugiro que você volte e assista caso tenha alguma dúvida. Então, a gente pode ver que o ganho é de 100 pelo gráfico também, né? Porque olha só, quando a corrente de coletor é de 5 mA, a corrente de base foi de 50 micro. Então, eu sempre tenho a corrente de coletor 100 vezes maior do que a corrente da base, e isso em cada linha desse gráfico das curvas do coletor desse transistor, né? Então, aqui o eixo Y, nós temos aqui a corrente de coletor dada em mA, e no eixo X, o VCE, que é a tensão coletor até emissor, essa tensão que fica no transistor inteiro, do coletor ao emissor, indo aqui no gráfico de 0 até 20 volts ali. Maravilha! Nós vamos aprender um conceito novo aqui no curso de transistor, que é esse conceito de reta de carga. Reta de carga. Hoje a gente vai começar a trabalhar com esse conceito, mas na aula que vem vocês vão entender plenamente, ok? Bom, o que é a reta de carga? A gente viu nas aulas anteriores do curso aqui de transistor que uma vez que eu tenho as curvas do coletor, eu posso traçar o ponto quiescente, que é o ponto em que o meu transistor está operando naquele momento. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Vamos supor aqui que o meu transistor esteja com um VCE de 10 volts e uma corrente de coletor de 20 mA, por exemplo. Com essas informações, eu consigo aqui nesse gráfico colocar o ponto de operação, o ponto quiescente desse transistor, dado esses valores, que são valores fictícios, tá? Então, como que eu faço isso? Muito simples. Se o meu VCE, se a minha tensão VCE é 10 volts, quer dizer que ela vai estar aqui em cima do 10 volts do VCE. Então vamos traçar uma reta meio que aqui de qualquer jeito, porque não é o que a gente vai usar, a gente não vai usar esses pontinhos aqui no exercício, tá? Só estou dando um exemplo. Então, aqui eu tenho os 10 volts e a corrente de coletor 20 mA está aqui. Então, aqui está em 20 mA. Onde é que esses dois pontos se encontram? Aqui. Esse ponto aqui é o ponto quiescente daquele transistor, no caso do exemplo ali que eu dei, né? Com 10 volts de VCE e 20 mA de corrente de coletor. Porque esse ponto me diz exatamente isso. Onde esse ponto está localizado? Né? Ele está localizado, olha só, onde o VCE é 10 volts e está localizado onde a corrente de coletor é 20 mA. E de quebra, eu já sei até que a corrente de base nele está ali por volta de 200 microamperes. Então, isso me mostra, esse ponto me mostra justamente a operação do transistor, né? Os valores de VCE e de IC, só que colocados num gráfico
que vai ajudar a gente melhor a entender algumas coisas que, como eu disse, a gente vai compreender melhor na próxima aula. Mas esse foi um exemplo aqui fictício, só para vocês darem uma recordada sobre como a reta de carga funciona. Ela apenas vai mostrar para mim em um gráfico os valores de operação ali do transistor, tá? Mas vamos sair aqui desses valores fictícios e vamos para valores reais. Eu peço para traçar a reta de carga. O que a reta de carga é? Olha só, o transistor, a gente viu na aula anterior, com as experiências práticas e tudo mais, que ele pode estar em corte, e aí ele não conduz nenhuma corrente, é como se fosse uma torneira fechada, não passa água, no caso do transistor não passa corrente. Conforme a corrente de base do transistor vai aumentando, ele começa a liberar mais corrente do coletor para o emissor, começa a passar mais corrente aqui, é como se eu estivesse abrindo uma torneira e deixando a água cair. E aí, conforme eu jogo mais corrente aqui na base, vou aumentando aos poucos a corrente de base, a corrente de coletor vai aumentando também cada vez mais, entrando aí na região ativa ou também região linear do transistor. Por fim, chega um momento em que eu aumento a corrente de base, tanto que ela não consegue provocar mais nenhum aumento aqui na corrente do coletor. Ou seja, é como se eu estivesse lá com a torneira caindo toda a água possível, e mesmo se eu abrisse mais ainda essa torneira, não consegue cair mais água porque a torneira já está colocando ali todo o fluxo, toda a vazão de água possível. E aí, nesse caso, está no limite. Toda a corrente possível está sendo conduzida pelo transistor, ele está na saturação. Então, o transistor ele começa na região de corte, que é quando ele não conduz, e se eu for aumentando a corrente de base cada vez mais, ele vai entrando na região linear, e por fim, se eu continuar esse aumento, eu entro na região de saturação. O que a reta de carga vai nos mostrar é exatamente isso. Desde o momento, o ponto aqui no gráfico em que o transistor está em corte, até o ponto em que ele está em saturação. E aí nós vamos ligar esses dois pontos, formando uma reta. Por isso que chama-se reta de carga. A gente vai entender melhor fazendo aqui agora. Então, quando o transistor está em corte. Quando ele está em corte, é como se eu não tivesse corrente de base nenhuma, ou que ela fosse desprezível, como se aqui tivesse aberto. Então, se eu não tenho corrente de base, se a minha corrente de base é aproximadamente zero, a minha corrente de coletor também vai ser zero, porque a corrente de coletor é o quê? É a corrente de base vezes o ganho do transistor. Se a corrente de base é zero, nem importa quanto que eu ganho, a corrente de coletor também será zero. Maravilha. Se a corrente aqui do coletor é zero, isso quer dizer que a tensão no resistor do coletor também vai ser zero, porque num resistor, a tensão em um resistor é dada pela lei de Ohm. Resistência vezes corrente. Se a corrente é zero, não importa a resistência, a tensão vai ser zero. Então, quando o transistor está em corte, temos 0 volts aqui no resistor do coletor e, portanto, a tensão que sobra, vou até tirar o beta daqui, fica toda no VCE. A tensão máxima fica no VCE. No caso aqui, 14 volts ficam presos aqui no VCE, mas não deixa nenhuma corrente passar. O transistor está funcionando em corte como se ele fosse uma chave aberta. Isso nós já explicamos também em aulas anteriores. Portanto, aqui o nosso VCE é 14 volts, é a tensão máxima da fonte. E esses são os valores do transistor quando, no caso aqui desse circuito, quando ele está em corte, funcionando como uma chave aberta. Quais desses valores importam para a gente no gráfico? O gráfico é a corrente de coletor pelo VCE, né? E tem a corrente de base também. Então, vamos pegar aqui o que realmente importa para a gente dos valores que nós vimos aqui quando o transistor está em corte, que é o IC ser zero e o VCE ser máximo. E vamos traçar esse ponto ali no gráfico, o que é muito simples. Vamos lá. Se o IC é zero, quer dizer que a corrente do coletor está aqui, está em zero. Está por aqui.
E se o VCE é 14 volts, quer dizer que o meu VCE está aqui. Ou seja, agora é só ligar as duas linhas, né? O IC é 0, está aqui, nessa linha. E o VCS é 14 volts, está aqui nessa linha. Elas se cruzam onde? Aqui mesmo no zero. Então, esse ponto, ele está onde? Esse ponto, ele está no IC0 e está no VCE 14 volts. Portanto, esse ponto aqui é o ponto em que esse transistor, naquele circuito, está em corte. Legal, né? Tranquilo de entender pelo que a gente viu nas aulas anteriores do curso. E agora, a gente vai para a saturação. Então, vamos colocar aqui a saturação. Vamos para o outro extremo, que é quando ele está conduzindo tudo que ele pode. Bom, o que acontece na saturação? Vou até apagar aqui, para a gente relembrar melhor o que acontece na saturação. Lembra que na saturação, o transistor está conduzindo totalmente. Ou seja, o transistor ele está funcionando como se ele fosse uma chave fechada, como se ele não tivesse nem resistência, a resistência fosse zero. Ele conduz plenamente tudo que ele pode. E aí o que eu tenho aqui quando a chave é fechada? Bom, eu tenho que a tensão vai ficar toda no RC, então o meu VRC, tensão no resistor coletor, vai ficar com 14 volts, não vai sobrar nada para o transistor. Portanto, o meu IC, a corrente que eu vou ter aqui, vai ser dada pela lei de Ohm. A corrente vai ser a tensão, que é 14 volts, toda a tensão está aqui no resistor do coletor quando ele está saturado, e aí não importa para a gente a corrente que está entrando na base, tá? O que eu estou supondo aqui é que a corrente que está entrando na base está fazendo ele saturar. E se ele está saturado, toda a tensão fica no resistor do coletor. Então, se toda a tensão, se eu tenho 14 volts aqui, dividido por 350 ohms, eu vou achar a corrente. Então, a corrente aqui vai dar 40 miliamperes. Beleza? E o VCE, que é a tensão que eu tenho no transistor, é zero, porque ele é uma chave fechada, então não tenho tensão nenhuma aqui, a resistência dele é zero praticamente, ou pelo menos idealmente. Então é zero. Então agora, mais uma vez, as informações que nos importam. O IC na saturação é 40 miliamperes e o VCE é zero. Vamos localizar esses dois pontos no gráfico. O IC 40 miliamperes está aqui, ó. É dessa linha aqui que a gente vai formar o IC de 40 miliamperes. E o VCE zero está aqui, ó. O VCE ele é zero nesse ponto. Daqui para cima, o VCE sempre é zero. Então, o ponto em que o IC é 40 miliamperes e o VCE é zero é aqui em cima do 40. Porque esse ponto ele está na altura 40, ou seja, o IC dele é 40, porém, ele está aqui no zero, ele está todo encostado aqui na parede do gráfico. Então, esse aqui é o ponto de saturação, que eu vou colocar aqui só como SAT. Maravilha! Então, nós temos aqui o ponto de corte, ponto quiescente do circuito no corte, e aqui o ponto na saturação. Beleza, o que a gente vai fazer agora para traçar a reta de carga é pegar desse ponto até aquele ponto, do ponto de corte até o ponto de saturação, e traçar uma reta. Simples, né? Vou pegar uma régua aqui então. Então eu já estou aqui com uma régua que a gente vai usar para traçar a reta de carga. Então por isso eu vou até me desfazer aqui dos pincéis. E vamos traçar aqui a reta de carga. Eu vou tentar traçar o mais reto possível, mas vocês sabem que, né, nem tudo nessa vida é perfeita. Até a minha régua aqui, ela está um pouquinho menor do que deveria, né? Mas tudo bem. Vamos traçar mesmo assim. Então, ela sai de lá do corte e vem até a saturação. Pronto. Aí está a nossa reta de carga desse circuito, né? E o que significa então essa reta? Deixa eu deixar a régua aqui. O que significa essa régua? Lembra que a gente viu que quando a gente coloca um circuito com transistor e a gente coloca uma corrente de base e a gente calcula todos os valores,
a gente viu que o transistor ele vai estar em um ponto de operação, que vai estar em algum lugar aqui no meio do gráfico. Foi o que eu exemplifiquei, inclusive no começo dessa aula, né? Que eu dei o exemplo lá do VC ser tal valor e do IC ser tal valor também. E a gente viu que o transistor vai estar operando em alguma região aqui nesse gráfico. O que essa reta de carga representa para mim são todos os pontos de operação possíveis para esse transistor nesse circuito. Ou seja, nesse circuito aqui, até ligar aqui de volta, né? Nesse circuito aqui, independentemente da corrente de base que estiver entrando, e aí a gente vai poder variar o valor desse RB aqui à vontade. Independentemente da corrente de base que estiver entrando, sempre vai gerar no transistor aqui um ponto de operação que vai estar em alguma região dessa reta. Ou seja, aquele transistor, ele nunca vai operar nesse circuito aqui, tá? Com essas configurações aqui de 14 volts, de VCC e RC de 350. Então, dentro desse circuito aqui, todas as combinações que eu fizer de resistor da base, de corrente de base, vão dar nessa reta aqui. Então, é impossível eu ter um ponto quiescente que dê aqui, por exemplo, ó, que dê aqui com 4 volts de VCE e que dê aqui com 17 mA de IC. É impossível. Todos os pontos quiescentes desse circuito aqui, eles vão se localizar dentro dessa reta, em algum local dentro dessa reta, e nunca fora. Então, o legal da reta de carga é que você consegue ver no gráfico todos os pontos possíveis de operação daquele transistor. Vamos dar um exemplo melhor sobre isso na próxima aula, onde a gente vai manter esse gráfico aqui e vamos fazer alterações no resistor de base, usar um resistor de base muito alto no início, depois ir diminuindo, e vocês vão ver que os resultados dos cálculos, na hora que a gente for plotar no gráfico o ponto quiescente desse circuito, desse transistor, sempre vai dar em cima dessa reta aqui e nunca fora. Então, o legal da reta de carga é isso. E vocês podem ver, também ter uma indicação visual do ponto de operação do transistor. Um dado circuito que eu calcule aqui, e vamos supor que dê o ponto Q aqui. Ponto Q sempre vai dar em cima dessa reta para esse circuito. Se o ponto Q está aqui, eu sei o quê? Que o meu transistor está operando perto da saturação e longe do corte. De maneira que esse gráfico aqui eu já consigo saber o seguinte, ó. Toda essa parte de baixo do gráfico aqui é a região de corte. E toda essa parte aqui lateral desse gráfico, aqui da esquerda, que é quando o VCE é zero ou quase zero, né, e a corrente pode ser alta, é a região de saturação. E tudo que está aqui no meio não é nem corte, nem saturação, é a região linear. Então o gráfico, ele simplesmente é uma forma visual da gente entender como que o transistor funciona nesse circuito. E aí, uma vez que eu pego lá o ponto quiescente de corte, o ponto quiescente de saturação e traço uma reta, eu sei que o meu transistor, a partir disso, ele sempre vai operar em cima dessa reta. Para isso, todos os pontos quiescentes possíveis que eu posso ter para esse circuito vão estar localizados em algum local em cima dessa reta, que é a reta de carga, tá ok? E aí na próxima aula a gente vai entender melhor um pouquinho essa questão, onde a gente vai realizar alguns cálculos, fazer alguns exercícios nesse mesmo circuito e nesse mesmo gráfico, tá ok? Então, o importante é isso, a gente conhecer esse gráfico, entender como traçar a reta de carga, visualizar que essa região aqui mais de baixo é a região de corte, essa região aqui mais encostada na parede do gráfico, eu costumo dizer assim, né, para os alunos lembrarem, é a região de saturação e a região do meio é a região linear. Existe uma quarta região, como eu já comentei, que é a ruptura, que é quando o transistor queima, que seria uma região que está com o VCE lá em cima, que é quando você coloca no transistor uma tensão ou uma corrente acima daquela que ele consegue trabalhar. Aí você queima ele, e aí eu vou detalhar isso, a região de ruptura, depois que nós trabalharmos toda essa questão da região de saturação, da região ativa, da região de corte, e estivermos dominando todos os cálculos também, tá?
E a região de ruptura ela não interfere em nada nesses cálculos. Bom, um último detalhe, antes de encerrarmos a aula, é que quando eu tenho aqui na saturação, a gente costuma dar nomes aqui para o IC e para o VCE. Esse IC aqui, como ele é o IC de saturação, a gente costuma chamar ele de IC-SAT, ou seja, é o IC de saturação. E o VCE, quando é a saturação, a gente chama de VCE-SAT também, VCE de saturação. Então é comum você ver em livros essas nomenclaturas. Então sempre que vocês irem lá, calcule o IC-SAT. O que é o IC-SAT? É a corrente de coletor quando o transistor está saturado. E aí você imagina que o transistor está conduzindo totalmente, é um curto. Portanto, toda a tensão fica no resistor do coletor. Usa a lei de Ohm para calcular a corrente e aí jogar no gráfico, ok? Então, eu vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai entender todas essas questões um pouco melhor. Não esqueçam, então, de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário e compartilhar com os seus amigos. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.